Fala, meus fi amado, Priscilane na área, meus fi descabelada, porque é nós que voa. Para mais uma correção aí da Unicentro, vamos falar da questão dos influenciadores digitais, pensando em como eles influenciam a juventude nos hábitos de consumo. Galera, tem que ter cuidado com o tema, não pode tangenciar. Eu falo, repito, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, não tangenciem, abordem exatamente aquilo que a proposta solicita. É só assim que você vai conseguir obter uma boa nota, porque se você tangenciar, não adianta você ter o melhor argumento, não adianta você ter o melhor repertório, não adianta você ter o melhor domínio da língua portuguesa. Você vai sentar na boneca, tudo bem? Então vamos lá, a filha colocou aqui como título a falácia das redes sociais. Gostei, vamos ver aí se esse título faz sentido, né? Se ele tem aí alguma relação com aquilo que ela escreveu no corpo do texto. O episódio Queda Livre, exibido na série Black Mirror, retrata como a sociedade pode ser induzida a depender, sem crase, das aparências e likes do ambiente virtual. Desse modo, fora da ficção, fica cada vez mais notório o poder maléfico que os influenciadores podem exercer na decisão e no consumo dos jovens. Eu quero que você tenha muito cuidado com o uso do pode, tudo bem? A dissertação argumentativa, ela exige a defesa de um ponto de vista. Você precisa ser argumentadora, você precisa persuadir, você precisa convencer o seu leitor, ok? Dessa maneira, você precisa ter o cuidado de ser enfática na sua argumentação. Então, quando você traz o pode ser induzida, pode, quem sabe, talvez um dia acontecer isso, vamos ver, quem sabe um dia, entendeu? Então, tira o pode e coloca assim, ó, é induzida. O poder que os influenciadores exercem. Seja enfática na sua argumentação, porque isso vai assegurar que você está escrevendo uma dissertação argumentativa. E aí aqui, né, eu quero que você coloque assim, ó, a depender das aparências e likes do ambiente virtual. Sempre que você escolher a alusão, sempre que você escolher o repertório, sempre que você escolher informação de outra área do conhecimento e trazer para sua redação, sempre cuide para que essa alusão esteja intimamente relacionada com aquilo que você escreveu no texto. Então, procure trazer ali na contextualização do tema palavras que mostrem essa influência. Então, ó, retrata como a sociedade é induzida a consumir no ambiente virtual, entendeu? Então é importante que você já traga aí essas palavras-chave aí na contextualização do tema. Por quê? Porque aí quando você vem para a argumentação, quando você vem para a sua tese, melhor dizendo, né, quando você traz o seu posicionamento, ele fica melhor, ele fica mais relacionado. E aí a banca vê que você fez uma escolha intencional do repertório, que não foi apenas para cumprir tabela. Evita usar o cada vez mais na redação, tá bom? Cada vez mais ele é considerado senso comum, cada vez mais quanto, tudo bem? Quanto. Em primeira análise, é válido ressaltar que nos últimos 10 anos ocorreu um aumento exuberante, né? Eu sugeriria colocar um aumento exacerbado no número de cirurgias plásticas realizadas por jovens, como apresentado no portal Hospital Brasil. Tal conjuntura, consoante o pensamento do sociólogo Adorno, é chamada de sociedade do espetáculo. Sociedade do espetáculo não é do Pierre Bourdieu? No qual ocorre uma busca por aceitação e a crescente mercantilização de imagens. Ele não é Adorno, amor, é o Pierre Bourdieu que fala sobre isso. Inclusive está no texto de apoio, tá bom? A Sociedade do Espetáculo. Com isso, ocorre uma incessante idealização de imagens impostas como o ideal a ser atingido. O que aconteceu, né? Aqui, quando você traz esse dado apresentado no portal, não precisaria você ter feito essa menção. Então, apenas contextualizando a situação já é o suficiente para mostrar para a banca que você sabe que isso é verdade, que você sabe que isso realmente é um problema.
Por exemplo, você poderia colocar, né, que é fato que com o advento das redes sociais, com a propagação, né, das redes sociais, os influenciadores tiveram um aumento exacerbado e isso induziu a busca por procedimentos estéticos. E aí você entra na questão da cirurgia plástica. Qual é o problema do seu argumento? Falei hoje isso na aula. Você precisa focar no tema. O tema é como os influenciadores digitais influenciam a juventude no quesito consumo. Como o consumo está relacionado a isso. Então você precisa falar para mim do consumo, de que modo esses influenciadores fazem com que os jovens comprem chás emagrecedores, dietas milagrosas, participem de grupos de não sei o que façam harmonização facial, que coloquem em boca, que tirem em boca, que botem teta, que tirem teta. É nesse sentido que você tem que falar. Por quê? Porque a palavra-chave da proposta era consumo. Então você precisa ter cuidado com isso. As palavras-chave precisam ser levadas em consideração. Então não basta apenas você falar dos influenciadores digitais. Você precisa falar também de como esses influenciadores, né, fazem com que os jovens comprem mais, consumam mais. E aí, cuidado para não repetir esse erro do comando, né? Aqui, você colocou a chamada sociedade do espetáculo e corre uma busca de aceitação e acrescente mercantilização de imagens. E aí, aqui, você poderia ter colocado um travessão e ter comentado essa alusão e ter se posicionado em relação a ela. E aí essa sociedade do espetáculo vende, essa sociedade do espetáculo influencia o consumo, essa sociedade do espetáculo trabalha em prol do lucro, entende? Então trazer essas palavras-chave no seu texto já vai ajudar você a defender o seu posicionamento, a mostrar para a banca a sua voz no texto, tudo bem? Além disso, os influenciadores, por meio de propagandas e uso de marcas famosas, de novo podem promover a falsa sensação de necessidade dessas mercadorias por parte dos usuários jovens. A exemplo desse cenário, o documentário Dilema das Redes, originário da Netflix, aborda como os algoritmos moldam os conteúdos apresentados e como isso afeta a mentalidade. Desse modo, é desencadeado impulsos consumistas a fim de obter tal produto como sinônimo de status e pertencimento social. Aqui eu oriento que você não traga o dado, não traga um documentário, entende? Por quê? Porque você está falando de um documentário, mas você tem fatos reais que comprovem isso. E aí você poderia colocar o publis, né? Por meio das publicidades, por meio desse marketing por trás, eles dão essa sensação de necessidade. E aí, ao invés de você falar do documentário Dilema das Redes, você poderia ter mencionado o Saramago. Quando o Saramago fala do ensaio sobre a cegueira, quando o Saramago fala que as pessoas estão cegas, então muitas pessoas acabam inclusive se endividando ou criando aquela falsa sensação de que é muito mais fácil você conquistar as coisas, e aí entraria na questão de prostituição, de sugar baby, sugar daddy, tudo aquilo que a gente comentou na aula. Eu oriento, não que eu seja contra, gente, tá? O documentário no desenvolvimento. Mas eu oriento que o documentário, filme, série, sejam usados mais no início do texto. E aqui você se prenda a fatos, né? Ou traga conceitos filosóficos, conceitos de sociólogos para sua redação. Porque eu acredito que dessa forma vai ficar melhor articulada, tá bom? Gostei, né, disso aqui, e aí você poderia apenas ter complementado, pensando na questão aí de como esses jovens se sentem quando eles não têm acesso a esses materiais. Depreende-se, portanto, que apesar do ambiente virtual ser um meio de informações, esse também é saturado de manipulação e ficção. Logo, eu acho que você não trouxe o logo, né, no texto. Não. Logo, a juventude deve ter discernimento ao analisar os conteúdos consumidos e as pessoas seguidas acompanhadas nessa rede. Conclusão, fechou. O que eu comento para você do seu texto, meu amor? Eu quero que você dê mais ênfase na sua argumentação e nesse atendimento do tema. Você precisa falar exatamente aquilo que a proposta está pedindo para você.
As escolhas das alusões, as escolhas desse repertório, as escolhas dessas informações de mundo que você traz no seu texto, elas precisam ser muito intencionais. Elas não podem ser superficiais, elas precisam estar intimamente relacionadas ao seu texto. Tudo bem? Vamos, minha filha, firme no propósito. Bora escrever redação.